Oi, você tá perdido no seu devocional? Então vem comigo que eu vou compartilhar algumas dicas de como fazer um devocional, de como eu faço o meu devocional e algumas dicas de constância no devocional. Eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Oi! Hoje tá frio demais, então eu fiz um chá preto com leite de soja, bem quentinho assim, pra esquentar. Hoje é o segundo vídeo da série Devocional Descomplicado. Demorei pra postar, mas saiu. No vídeo passado eu vou deixar aqui pra vocês. Eu fiz um devocional junto com vocês, então eu fui fazendo devocional e comentando sobre o que Deus ia falando comigo, tá bem legal. E hoje eu vou falar como eu faço meu devocional, então eu vou dar o passo a passo de como que é o meu devocional. Não é uma regra, já deixo bem claro aqui, não é regra, não é algo que você tem que seguir, é só mais um norte pra você que, por exemplo, tá começando agora, não sabe como é que faz um devocional, ou fica meio perdido na hora de fazer devocional. E na aba comunidade aqui do YouTube, eu tô sempre postando enquetes, sempre interagindo com vocês e fazendo perguntas. E o que vocês me disseram que vocês mais têm dificuldade é na constância, né, no devocional. É realmente ter aquela constância, fazer todos os dias. Essa série é justamente para isso, né? Devocional Descomplicado é para descomplicar o devocional para você, para te mostrar como não é um bicho de sete cabeças, não é algo que você tem. Você tem que colocar um peso grande sobre isso, mas na verdade é um momento leve, né, do seu dia, um momento que você anseia por ele, um momento que você mais espera ao longo do seu dia todo. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou dar o passo a passo do meu devocional e algumas dicas de constância no devocional. Tem algumas coisas que quando eu entendi, quando virou essa chave, deixaram o meu devocional bem mais leve e algo bem mais praticável mesmo. A primeira coisa que eu faço no meu devocional é começar orando. Então eu sempre começo chamando a presença de Deus, né, pra minha vida, pro meu dia. E toda a minha oração desse momento eu vou me baseando na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6,13. Não é que eu fique orando a oração do Pai Nosso e repetindo ela, mas eu meio que vou destrinchando o passo a passo que Jesus deu pra gente de como fazer uma oração, né, de como orar. Ele começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu começo orando dessa forma, né? Eu começo santificando o nome de Deus, adorando o nome de Deus, glorificando o nome dele, mas reconhecendo que ele é santo, que ele é digno. Eu posso nesse momento também colocar um louvor, ou não, às vezes eu gosto de fazer assim bem limpo assim, sabe? Tipo, só eu e Deus. Vai depender muito do tempo também que eu tô, né? É um momento que eu sempre tiro, independente se for meia hora fazendo isso ou um minuto, sabe? Eu vou sempre começar a minha oração santificando, glorificando, adorando, dando a glória pra ele e não pra mim. Venha o teu reino aqui na terra, então eu oro para que Deus estabeleça o reino dele aqui, para que a vontade dele seja feita aqui. Então eu oro por isso, né? Então eu oro intencionalmente por isso, para que a vontade dele seja feita na minha vida, para que a vontade dele seja feita na minha cidade, na minha casa, com a minha família, no meu país, no mundo. E aí depois de ter esse momento de adoração, eu e Deus, e de santificar o nome dele, de chamar o reino dele aqui na terra, de orar para que a vontade dele seja feita, eu oro também para que o Espírito Santo venha me guiar nesse próximo momento, que é o momento de leitura da Bíblia, né? Leitura da palavra, que é onde eu vou ali ouvir o que Deus tem a dizer para mim, onde eu vou aprender, onde eu vou crescer espiritualmente, né? Então eu vou me alimentar. Aqui no canal eu tenho esse quadro chamado Café com Pão, justamente por isso, né? Porque o pão é a palavra, é o nosso alimento. Então quando a gente entende a palavra de Deus como o nosso alimento diário, né? Como algo que a gente precisa ali para sustentar para o nosso espírito, a gente passa a ter prazer, encontrar prazer em ler a palavra. E aí algumas dicas para esse momento de leitura da palavra. Antes de começar a fazer meu devocional, eu gosto e recomendo que você faça também de pegar meu celularzinho, e eu vou desligar, colocar no modo avião, desligar o Wi-Fi, deixar ele bem longe de mim. Eu jogo ele assim, não, né? Deixar ele bem longe de mim para que eu não tenha nenhuma distração. E geralmente a minha distração maior é o meu celular. Então, às vezes, como por exemplo, eu quero fazer um devocional já junto ali com o estudo bíblico, eu pego o meu computador, que não tem tantas distrações, né? Então abro ali no Google, abro ali no site que eu preciso e vou usando o computador. Porque se eu for ficar nessa de tipo assim, ah não, mas eu uso meu celular, vou pesquisando aqui no celular. Aí chega uma mensagem, aí eu vejo, é importante, eu quero responder, me distraio, aí já lembro que eu tenho que fazer outra coisa, tinha que postar alguma coisa, aí vou lá e posto, aí já olho, começo a olhar o Instagram, e aí
já foi. Já perdi o momento, já perdi a conexão, já era. Tire todas as distrações. Vá para um lugar, a palavra de Deus fala, quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você fala com Deus em secreto. Então, entrar no quarto, fechar a sua porta é você ir para um local, não precisa ser no seu quarto especificamente, mas vá para um lugar da sua casa ou vá para um lugar que você não vá ter nenhuma distração. Eu acredito também que no secreto, né, quando a gente está a sós com Deus, a gente se sente bem mais à vontade para poder ser honesto com Ele, para poder conversar com Ele. O segundo momento do meu devocional é a leitura bíblica. Então eu recomendo para você ter um caderninho do lado, sabe? Esse caderno, ele já acabou, inclusive. Mas eu tenho o costume de ter um caderno, 2 tipos de caderno, que é um para estudo, então vai ser o caderno que você vai anotar, que você vai riscar, que você vai colocar tudo ali que você quer aprender mesmo, que você quer absorver do que você está lendo, né? E o outro caderno para coisas que Deus falou ao seu coração e pedidos. Eu recomendo muito você ter, mas tipo, Lívia, eu não sou de escrever, eu não gosto. Faz, sei lá, no seu bloco de notas. Mas assim, eu prefiro caderno. Eu acho que é uma coisa assim que você volta e você lê e você, sabe? É muito bom, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina, lá em Salmos, Davi, ele sempre começa as orações dele engrandecendo o nome de Deus, né? Mas depois ele sempre começa a lembrar das coisas que Deus já fez, sabe? Tipo, quem Deus é, do que ele fez pelo povo de Israel, do que ele fez na vida dele. Então, assim, Deus, ele nos ensina, né? A palavra nos ensina a gente também lembrar dos feitos de Deus na nossa vida. Mas a nossa memória no momento da dificuldade, ela é muito curta. A nossa memória, assim, ó, ela vai embora rapidinho. Então a gente esquece de tudo de bom que Deus já fez, a gente só consegue focar ali no ruim. Então quando a gente tem esse caderno, né, eu diversas vezes eu estava em momentos assim que eu não vi esperança, que eu não, sabe, que eu estava assim mal mesmo. E não tinha uma gota de gratidão no meu coração. E eu voltava nesses meus cadernos antigos e eu via não só o que Deus tinha feito, mas eu via também o momento em que eu fiz o pedido. Então, a fidelidade de Deus na nossa vida, né? Eu via ali, tipo, eu pedindo alguma coisa específica e eu vendo, tipo, 1, 2 anos depois, às vezes até menos, Deus cumprindo as coisas exatamente como eu pedi, exatamente como eu sonhei. Essa foi a dica bônus aí, mas no devocional eu pego o caderno de estudo mesmo, o caderno de anotações, e aí eu sempre tô ali com ele do meu lado para ir anotando o que Deus vai falando comigo, o que eu quero lembrar, como se fosse um estudo mesmo. Quando você vai pro colégio, você anotava, né? Você anotava as coisas que você queria lembrar. Então, da mesma forma, você está estudando a Bíblia, você está ali aprendendo coisas e de coração aberto para o que Deus tem a te ensinar. Terceiro passo, vou meditar naquilo que eu li. Mas o que é meditar, né? Eu vou pegar as anotações que eu fiz daquilo que me chamou a atenção. Eu sempre, né, grifo minha Bíblia, enfim, vou reler as passagens que eu grifei e eu vou orar sobre aquilo. Se eu peço no começo do meu devocional para o Espírito Santo me direcionar e falar comigo através da minha leitura, eu tenho que ter fé, né, e entender que ele vai falar comigo. Em fé, eu vou pegar o meu caderno, as minhas anotações, e eu vou reler aquilo e tentar entender e aplicar à minha vida o que Deus quer falar comigo naquele momento. Então, exemplo prático. Estou aqui lendo Salmos 55. Salmo 55, 16. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. À noite, de manhã e ao meio-dia eu vou orar e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Eu grifei isso. E aí, como que eu faço nesse momento de meditar na palavra? Eu volto nisso que eu grifei, nas coisas que eu fui lendo e grifando. E eu, por exemplo, esse versículo, à noite, de manhã e ao meio-dia eu vou orar e clamar a Deus e Ele ouvirá a minha voz. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Eu falo, Deus, que eu possa encher o meu coração de fé e saber que o Senhor vai me ouvir, que quando eu clamar o Senhor vai me ouvir, que eu possa fazer que nem fala a tua palavra, que você pedir e dá-se-vos-á, você bate e você encontra, que eu possa ser insistente na busca pela tua presença, que eu possa ser insistente na busca de quem tu és, porque eu sei, porque eu tenho essa fé no meu coração de que o Senhor vai ouvir minha voz, né? Que eu possa te buscar à noite, de manhã e ao meio-dia, ou seja, né? De manhã, de tarde, de noite, o dia todo. E ter a fé de que eu encontraria a resposta do que eu tenho pedido a ti. Esse exemplo prático é assim que eu faço. Eu gosto de declarar as verdades da palavra sobre minha vida, de orar sobre isso e de aplicar mesmo aquilo que eu acabei de ler na minha realidade, né? Tipo, a realidade de Davi aqui era uma realidade bem pior.
né, que ele estava sendo perseguido, que ele estava sendo ameaçado de morte, mas a palavra de Deus, ela sempre quer ministrar ao nosso coração. Então é ter esse costume de aplicar mesmo, de fazer tipo uma interpretação ali, você aplicar a sua vida e você orar sobre aquilo. O quarto e último passo é orar para terminar. E nessa oração final, eu geralmente tenho uma lista de oração, isso é muito legal a gente ter, porque a gente não esquece de nenhum pedido, quanto para também não ficar repetitivo, orando sempre pela mesma coisa e deixando de orar por outras coisas que também são importantes. Então, como que eu gosto de fazer? Tem coisas que a gente tem que orar todos os dias, como, por exemplo, o nosso cada dia, né? A provisão de Deus, para que Deus nos livre de tentação, para que a gente se mantenha em santidade e sempre na nossa caminhada com Deus. Mas tem coisas que, por exemplo, são pedidos que a gente pode distribuir ao longo da semana. Eu gosto de fazer assim, porque aí eu consigo ter uma oração mais focada mesmo, sabe? Sem ter que orar para uma lista enorme de coisas e tipo assim, às vezes ficar até sem tempo e ter que ficar fazendo as coisas na pressa. Então, como que eu faço? Por exemplo, segunda-feira eu vou orar pela minha família. Terça-feira eu vou orar pela minha vida pessoal. Quarta-feira eu vou orar pela minha igreja, pelo mundo, pela salvação das pessoas, enfim. E assim eu distribuo, eu tenho essa lista completa de coisas que eu, né, de pedidos de amigos, pedidos da minha família. E aí eu distribuo ao longo da semana em áreas da vida e aí eu vou orando, né? Então é assim que eu faço, foi a forma que eu encontrei de realmente ser efetiva, sabe, nas minhas orações, de ser, tipo, objetiva. E é isso, esse é o meu devocional, sem mistério nenhum, sem dificuldade. É uma lista, né, são 4 passos que eu sigo, mas isso não quer dizer que precisa ser algo super robotizado, super assim, eu tenho que seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui pra poder fazer o devocional certo. Não, o que a gente tem que entender? Que Deus, ele tá vendo a intenção do nosso coração. Então, vão ter dias, aí que entra as dicas para você ter constância no seu devocional. Você entender que nem nunca, na verdade, cada devocional, cada dia vai ser diferente. Então vão ter dias que você vai, por exemplo, tá com mais sensibilidade, que você vai ouvir a voz de Deus, que você vai sentir ali a presença e você vai se derramar e você vai ficar por, sabe, mais de hora ali no seu devocional. E vão ter dias que você vai ter que fazer uma coisa rápida de 15 minutos. Deus recebe da mesma forma e você vai se alimentar da mesma forma, sabe? É que nem uma frase que eu ouvi uma vez comparando o devocional, né? Comparando a leitura da Bíblia com a alimentação mesmo. Então, tem dias que a gente faz uma alimentação mais planejada, que a gente sai pra comer uma coisa gostosa, uma coisa diferente, que a gente, né, vai lembrar daquela refeição, nossa, que refeição gostosa que eu tive. Vão ter dias que a gente vai comer ali o básico, né, tipo, que a gente come todo dia, que a gente não vai nem lembrar no outro dia o que a gente comeu, mas essas 2 refeições, né, esses 2 tipos de refeição, elas nos alimentaram da mesma forma. Elas nutriram o nosso corpo da mesma forma. Independente do dia que você tiver, se você sentiu a presença, e meu Deus, e foi muito louco meu devocional, ou se você só fez ali algo rapidinho, mas você estava, sabe, com a intenção e conectado com Deus, falando, Deus, eu tô aqui porque eu quero te honrar, eu quero separar esse momento pra ti. Deus, ele vai receber das 2 formas e o seu corpo, o seu espírito, ele vai ser alimentado da mesma forma. Foi isso que eu passei a entender, que passou realmente a tornar meus devocionais mais leves, a tornar meus devocionais mais reais. Claro, a gente precisa ter esses momentos, né, que a gente se derrama na presença de Deus, mas não são todos os dias. Mas todos os dias a gente tem que buscar a presença de Deus e buscar se encher da palavra, porque só assim a gente vai manter o nosso espírito forte. Amém? Falei demais! Mas que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo.